aí, vendedor campeão! Sou eu, o Master Coach Edson Prado, e vim trazer hoje aqui um vídeo muito legal. Um vídeo que vai falar um pouco da minha história, porque eu tenho certeza que a sua história é igual à minha. Você pode falar assim, mas Ed, você tá louco? Como assim a sua história é igual à minha? Nós somos diferentes. Você foi um dentista muito bem sucedido, ganhou muito dinheiro, né? Eu trabalho em outra área, nada a ver. Não, vem comigo. Depois da vinheta tem a minha história, talvez você vai se identificar com o que eu vou compartilhar com você. Então depois da vinheta fica ligado. Então, tudo bem, vendedor campeão? Estou aqui para trazer mais um conteúdo que talvez possa te ajudar em alavancar suas vendas, se tornar um melhor profissional e também uma melhor pessoa. Aliás, uma das coisas que eu quero deixar bem claro para você, né? A história de vida de todas as pessoas, né, no mundo todo, se você perceber, elas têm o que a gente chama de padrão de comportamento que às vezes se estende por longo da vida. Normalmente as pessoas são, eu falo assim, tem muita gente que não gosta de ouvir isso, mas são previsíveis, porque se você entende de padrão de comportamento e você observar durante algum tempo, você vê que as pessoas repetem os mesmos hábitos, né? Ou seja, os mesmos comportamentos e nas mais diversas áreas da atividade humana. E eu quero compartilhar um pouquinho da minha história, até para você entender, né, como que tudo aconteceu, por que minha história é igual à minha, porque se você se perguntar, todos nós somos vendedores, não somos? Todos nós vendemos, seja em qualquer área, nós somos vendedores. Então, eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha história, porque pode ser que você acredite que o seu trabalho talvez, né, não te dê um faturamento que deixe você ficar rico, que você consiga realizar seus sonhos, ou que o seu trabalho ele não é tão importante, ou até que você poderia estar muito melhor colocado dentro da empresa ou da loja, você não está sendo aproveitado, os seus talentos estão, né, sendo, não menosprezados, mas você não está onde deveria, né? Você deveria ganhar uma promoção, ou você está insatisfeito aí como vendedora, né, ou com produto ou serviço. Então eu quero contar um pouco da minha história para você ver a trajetória até desembocar no Despertar Campeão em Vidas. Eu já gravei um vídeo que tem aí no nosso canal, se inscreva aí, entre no nosso canal, que fala por que eu criei a metodologia. Aquele vídeo vai se complementar com esse, porque aquele vídeo ele conta um pouco de um outro aspecto do porquê eu criei a metodologia. E esse vai contar um pouco da minha história que faz parte disso tudo. Então, e você pode se identificar com talvez muitas partes da minha história. Por isso que eu falo, a sua história é igual à minha, porque nós somos vendedores. E pode ser que você esteja passando agora, nesse momento, por coisas que eu já passei há muito tempo atrás. E também pode ser que, nesse momento, essa história pode te ampliar, né, a visão, o mindset, né, a mentalidade, e você conseguir melhorar o seu desempenho como vendedor, que é esse o interesse. Eu quero te ajudar compartilhando a minha história. Então vamos lá. Meu primeiro emprego, gente, eu tive aos 12 anos de idade, né? Antigamente, naquela época, né, vou contar a minha idade, posso contar, né, vou fazer 50 anos agora. Então, naquela época, com 12 anos, podia-se trabalhar, né, você tinha até carteira assinada, lógico, quem assinava a carteira de trabalho era a pessoa responsável, normalmente seus pais, mas eu fui trabalhar a primeira vez num pequeno mercado, um mini mercado, né, um supermercadinho pequenininho, né, onde... Como você entra? Arroz, feijão, tem um açouguezinho. Era um mercado. Por que eu fui trabalhar tão cedo? Meu pai trabalhava numa empresa muito boa, era um empresário. Nós tínhamos uma situação, né, de classe média alta, muito boa. Mas a minha mãe, ela fazia questão de mostrar a importância de aprender a trabalhar desde cedo. Porque ela sempre teve dentro dela que a gente deveria crescer com caráter moral totalmente irrepreensível. E o trabalho era uma das coisas que a família, a nossa família, né, sempre prezou muito, que é uma das coisas que enobrece, né, honra o homem. Então ela queria me ensinar desde de criança
ou de adolescente no caso, a importância de trabalhar. E eu fui trabalhar. Só que eu confesso para vocês, eu fui muito a contragosto, né? Eu fui muito a contragosto. Por quê? Eu tinha um mindset que eu queria ficar só brincando, só queria ir na escola também fazer o mínimo necessário, depois à tarde jogar bola, andar de bicicleta, né, brincar com a galera. Então, e aquilo lá para mim, até porque a gente tinha uma condição financeira, vamos dizer assim, estável e boa, e aliás, esse mercado, eu vou contar uma história muito incrível, que talvez vocês se identifiquem, gente, para vocês verem como que as pessoas, a gente vai falar sobre como você processa também dentro de você, quando você tem algumas experiências aí. Daqui a pouco eu conto. Então, esse mercado ficava no Jardim da Glória, em frente à Granja Viana, no quilômetro 24,5 da Raposo Tavares, né? Eu morava aí na Rua Iraque 31. Aliás, se alguém um dia ouviu esse vídeo, morar aí na Rua Iraque, número 31 aí, que foi a casa que a gente vendeu, talvez seja o mesmo dono até hoje, uma casa muito bonita. Um dia eu gostaria até de, né, porque eu saí daí criança, né, nós ficamos aí 3 anos, aí vendemos e depois voltamos para a cidade natal dos meus pais, em Minas Gerais. Então aí no Jardim da Glória, naquela época, o bairro ainda estava crescendo, tinha muitas ruas de cascalho, mas era um bairro já de classe média para alta, porque a Granja Viana já era tido como um bairro de ricos, né? E o mercadinho ficava ali numa avenidinha, bem pequenininho, e a minha mãe foi lá e estava precisando de ajudante, e eu entrei como ajudante geral ali no supermercado. E aconteceu algo muito interessante quando eu entrei ali. Os funcionários, né, tinha um menino que era mais ou menos ali da minha idade, que já trabalhava ali há mais de ano, tinha uma moça no caixa, tinha um açougueiro, tinha um rapaz que era meio que o gerente geral e o dono que ficava sempre ali na areazinha do lado direito, no balcão ali também de guardar as coisas, ele ficava ali, era o local dele de gerência ali, o dono do dono. Era um senhor na época, cabelo grisalho, bigode e tal. E eu comecei a trabalhar ali, que nem eu falei, a contragosto, mas assim, uma das coisas que minha mãe ensinou, você vai fazer bem feito, mesmo não gostando. Isso é sempre ela deixou bem claro. E eu comecei a trabalhar ali. Mas isso aconteceu que gerou uma insatisfação muito grande em quem? Nos demais funcionários. Por quê? Porque eu chegava com roupas bacanas, com tênis bacana para trabalhar. E eles sentiram, por inveja ou talvez por achar também que eu estava ali, que não era meu local ali. Eu estava tirando a oportunidade de uma outra pessoa que poderia estar ali, que tinha necessidade de estar trabalhando, que eu não precisava estar trabalhando. E começaram um planozinho. Quem já trabalhou em empresa sabe, né? Certo? Um grupo se reúne para destruir, né? Acabar com aquela pessoa. E começaram, né? A funcionária do caixa me atraía com a simpatia dela para descobrir coisas para mim, passava para o tal gerente, e aí eles ficavam depois fazendo bullying, como se diz, né? E chamando de burguesinha, aquela coisa bem pejorativamente falando, né? Provocando, etc e tal. E eu sempre fui assim. Quer falar, fala, problema de vocês, não tem nada com isso, se é verdade ou não. E beleza, e continuava fazendo o meu trabalho. E um belo dia, estava eu sentado numa caixa, organizando latinha de massa de tomate, né? Aí veio o menino, esse que tinha a minha idade, que trabalhava já há bastante tempo ali, veio, passou e me deu um chute no pé. Eu levantei na hora, foi a primeira vez que eu reagi. Assim, eles falavam coisas, faziam várias brincadeiras, né, entre aspas. Eu levantei e falei, olha, vocês podem falar o que quiser, mas não me encosta. Pronto, descobriram o meu ponto, né? Aí o que aconteceu? Toda vez que eu estava carregando, às vezes, um saco de açúcar para colocar nas prateleiras, fazer alguma coisa, o rapazinho vinha e dava um tapinha no braço, dava uma cotoveladinha, provocava. E eu falava, olha, estou te avisando. Até que um dia eu estava carregando um fardo de, acho que era 4 ou 5 sacos de açúcar, bem pesado assim, né? Aí o rapaz passou, veio querer fazer eu cair com o saco, né? Deu um calço. Aí eu
Na hora eu reagi, xinguei o cara, ele pegou, veio e me deu um tapa. Na hora. Soltei, até que um saco estourou, né? Eu fui com tudo e falei, eu não vou brigar com você aqui dentro, mas a hora que sair aqui 6-1, eu te arrebento lá fora. Vou te arrebentar, porque eu te avisei várias vezes. Aí beleza, era tudo que eles queriam. Aí, lógico, a hora que fechou, eu fiquei ali, era acho que umas 3 da tarde, fiquei umas 3 horas ali, mas seco para pegar o cara, né? Moleque. E saí e fiquei ali. Aí o que aconteceu? A turma se reuniu, saiu protegendo ele, na entrada tinha uma Kombi, né? E foi embora. E eu fiquei louco da vida, né? No outro dia, quando eu cheguei para trabalhar, o que aconteceu? Estava lá a dona, que quase não ficava lá, a mulher do dono lá. E mal cheguei, ela já grosseiramente me chamou e começou a me descascar, né? Ou seja, seu vagabundo, você não presta, burguesinho, metido, não sei por que contratou você, porque você não vai dar nada na vida. Aí trouxe o menino, olha aqui, ó, você quis agredir, que não sei o que, etc. Eu falei assim, mas ele me agrediu antes, e eu não agredi aqui dentro. Eu falei que ia brigar lá fora, na rua. Agora ele me agrediu, me deu tapa, me deu chute, não sei o que. Você é um mentiroso, cala a boca. E começou assim, me tratar desse jeito. Aí eu fechei, deixei ela gritar. Você tá vendo? Olha pra ele. Você não vai dar nada, provavelmente vai ser um viciado em droga. Vai trabalhar para ele um dia, olha bem para ele que ele vai ser teu chefe, porque um dia ele vai comprar esse supermercado, não sei o que. Falou isso. Aí o gerente batia palma, a caixa lá vibrava. Eu olhava aqui, eu falei, essa mulher tá louca, né? Pensava dentro da minha cabeça. Essa mulher tá viajando. E aí que eu descobri toda a traminha, né? E fui mandado embora. Beleza, saí de lá. Cheguei em casa, aí tinha um pequeno problema, contar para minha mãe. Beleza, minha mãe muito brava, né? Na hora cheguei e contei, minha mãe não acreditou em mim. O que é isso? Não sei o que, eu vou lá. Minha mãe gosta sempre de tirar todas as claras. Não acreditou no que eu falei. Aí chegou lá, a hora que chegou a dona do supermercado, não, poxa, não, sabe o que é? É que a gente tá aqui com excesso de funcionário e como o Edson é o mais novo. Aí fala que a senhora falou que eu era vagabundo. Ué, a senhora não tá gritando comigo aqui, falando que eu não valia nada, que eu ia ser um drogado, não sei o que. Fala aí agora. Que excesso de coisa você me mandou embora, que você falou que eu não valo nada, que não sei o que. Aí a mulher ficou assim, branca, né? Não, mas não falou sim. Né? Aí veio a caixa, que a que se fazia amiga. Não, ela não falou nada disso. Só que minha mãe percebeu pela reação, a minha mãe falou assim, não, eu acredito no meu filho. E foi bom ele não trabalhar mais aqui. E a gente virou e saiu. Então essa foi minha primeira experiência de emprego. Muita gente pode perguntar, e como você se sentiu, Edson? Nada, que nem eu estou agora. Nada. Foi muito incrível. Porque assim, eu olhava uma mulher gritando comigo, eu não me senti mal, eu não me senti diminuído. Nada. A única coisa que me tirou fora do sério foi, né, aquele tapa que eu tomei e as provocações de física, né? Isso me tirou do prumo ali naquele momento. Mas o resto foi muito tranquilo, porque eu falei assim, essa mulher é louca. Isso aconteceu em 1982, gente. 1982. Tem tempo, né? Então essa foi a minha primeira experiência como trabalhando, né? Fui trabalhar no supermercado. E foi muito legal, né? Hoje seria legal se as pessoas que presenciaram isso, que trabalhavam lá, assistir hoje, puxa vida, seria legal, né? Porque, como diz, eu não lembro quem falou isso, mas tem uma frase que é assim, do Stallone, né? Não, lembrei agora, Tony Robbins falando de Stallone, né? Que o Stallone foi recusado, debochado, não sei quantas vezes antes de ser ator, né? Foi recusado por agências que contratavam atores, e quando ele ganhou o Oscar, né, do filme Rocky, né? Então a melhor resposta para pessoas assim que agem, muita gente passou em empresa, talvez você pode estar se identificando aí, aquela colega que te atrai para saber de você e depois te arma um esquema para te ser despedida, ela tomar o teu lugar, ou aquele grupo de pessoas que quer te destruir. Gente, isso acontece sempre. Eu dou treinamento empresarial, mas como Tony Robbins diz, nada melhor do que o sucesso em massa
como resposta a essas pessoas que um dia ou duvidaram de você, ou te maltrataram, ou te desrespeitaram, que foi o caso dessa história, né? Essa dona desse mercadinho, esse menino, essas pessoas, porque eu falo assim, o que gera sucesso em longevidade? Principalmente em vendas, é a sua credibilidade, seu caráter. Pessoas que fazem isso com você, elas têm o tempo contado, elas podem enganar algumas pessoas ou fazer isso durante algum tempo, mas um dia a casa cai. E se você se manter fiéis aos seus princípios, como vendedor, honesto, trabalhando para fazer acontecer e ajudando as pessoas, eu garanto para vocês, vocês vão ter sucesso em massa. E isso um dia vai ser pior, porque é o seguinte, se as pessoas quiserem te derrubar e você está bem, elas não vão estar muito bem, não por vingança. Vocês entendem isso? Mas elas vão ficar sentindo muito mal porque elas não suportam o teu sucesso. Isso é o melhor de tudo. Você não precisa nem fazer vingança. Só faça o sucesso. Espero que tenha te ajudado aí. Logo depois disso, um pouquinho para frente, né, de 13 para 14 anos, logo depois, né, na jornada da minha mãe me ensinar a importância do trabalho, eu já fui trabalhar, fui com ela, inclusive, fazer uma entrevista na Casas Pernambucanas em Pinheiros, né? E chegou lá, e agora eu quero te compartilhar essa história, porque eu acho importante que um conceito que eu ensino em todos os meus treinamentos, o conceito ou a definição de sorte, que eu aprendi com uma pessoa também que teve uma oportunidade fantástica, né? Que é o Laio Ribeiro. Admiro demais, que nem o Tony Robbins eu admiro muito, e modelo muito. O Laio Ribeiro também é uma pessoa que eu admiro muito e tenho, né, uma gratidão pelos conhecimentos que lá na década de 80 ele foi os primeiros que eu estudei, os primeiros livros tem todos dele, né, que ele trouxe essa tecnologia da PNL, e eu acho um cara até hoje, está aí na nutrologia, fantástico. Então, Laio Ribeiro, muito obrigado se um dia você assistir esse vídeo, tenho uma gratidão imensa contigo, espero te conhecer pessoalmente. E então, Laio Ribeiro fala que sorte é quando preparação encontra oportunidade. Eu não sei se essa definição é dele ou se ele aprendeu lá nos Estados Unidos ou com outra pessoa, mas eu ensino isso porque eu aprendi dele. Então, sorte é quando preparação encontra oportunidade. Eu fui fazer entrevista, né, para um cargo de trabalho na Lojas Pernambucanas, e o gerente chamava Seu Ernesto, lembro até hoje, um senhor gordinho, né, bigodudo, barrigudão assim. O Seu Ernesto, ele perguntou, ele fez perguntas bem direcionadas, né, que eu estava na sexta série, né, do colégio, sexta para sétima, perguntou se eu gostava de matemática, eu falei, eu sou muito bom em matemática, e aí ele ofereceu uma oportunidade, ele falou assim, não, o cargo que a gente está precisando para você chamava-se, né, chamou auxiliar de expediente, mas nós temos um cargo aqui dentro do escritório, você vai ganhar mais, um salário melhor, você vai trabalhar com números e tal, então eles tinham uma provinha, e aí ele propôs, você quer? Eu falei, claro, quero. Deu a provinha, gente, posso falar, fui mal pra caramba na provinha, que era trigonometria, eram umas contas, eu sou bom em matemática, mas eu não lembrava nada daquilo. Aliás, eu acho até que eles queriam saber a minha capacidade, talvez, de fazer contas. Eu nem sei se aquele teste, quem propôs aqueles testes, era tão necessário para aquele cargo que eles queriam ocupar, né? Porque eram contas complicadas de trigonometria, etc. e tal, e eu acho que numa loja de venda de tecidos, né, não existem contas tão complicadas, é lógico. A parte da contabilidade, depois eu trabalhei com isso também para frente, fui auxiliar de contador, eu sei como é, mas não tinha nada a ver com aquelas contas. Mas era o jeito, talvez, deles testarem o conhecimento e saber se estava preparado. Não passei, ou seja, a oportunidade apareceu, eu fui para uma entrevista de um cargo, eles ofereceram outro pela minha capacidade de eu estar adiantado na escola, aquela coisa toda, mas eu não estava preparado para aquele momento, ou seja, mas ganhei a vaga de auxiliar de expediente, que foi fantástico, inclusive. Por quê? Porque auxiliar de expediente era uma loja que muitos atores globais iam lá, eu lembro da Irene Havashi, foi muito bacana, né? Inclusive eu fui fazer, além de, eu era um faz tudo, né, na loja, mas a coisa que eu mais adorava fazer era fazer entrega. Então as pessoas compravam, né, compravam roupa,
cama, mesa, banho, brinquedo, sei lá, tudo. E às vezes deixava para fazer entrega. E eu ia fazer entrega, ia a pé, né? Era tudo ali na região. Então, o máximo que tinha que pegar um ônibusinho e rapidamente estava lá. Eu lembro, inclusive, eu entreguei para ele, né, abaixo no apartamento dela. E eu gostava porque eles davam gorjeta, né? E eu posso falar, só de gorjeta eu ganhava 3 vezes mais que o meu salário. Era muito legal, muito bacana, né? E foram experiências incríveis. E eu acabava ganhando mais do que trabalhada no escritório. E ainda tinha a oportunidade de sair da loja, andar, né, tal. Não perdia tempo andando, eu era bem objetivo. E ia, mas assim, era andando, às vezes era um pouquinho longe, 10, 15, 20 minutos andando, meia hora, voltava. Mas assim, era muito bacana. E então esse foi o meu segundo emprego. Por que eu quis compartilhar? Porque muitas vezes, se você não se desenvolver, investir em cursos, treinamentos ou nos estudos, às vezes pode aparecer, pintar uma oportunidade dessa, de você até ter um cargo fantástico aí, e você não está preparado, e aí a oportunidade aparece e você não aproveita. E você vai falar que tem azar. Não é azar. Sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Se você não está preparado, não tem como dar certo. Você entende isso? Então, isso foi uma das coisas, né, que eu aprendi já muito cedo. Eu falei, puxa vida, né, se eu tivesse melhor preparado na época, eu falei assim, pô, né, pensando no valor salarial, né, mas tudo bem, foi minha segunda. Logo depois a gente trabalhei, eu não lembro quanto tempo, mas a gente acabou, não foi muito, porque a gente acabou retornando para Minas Gerais. E lá em Minas Gerais eu tive a oportunidade, continuando o plano da minha mãe, né, de ensinar a importância do trabalho, para não virar um vagabundo, né, não ser um qualquer na vida e saber a importância do trabalho. Aí começamos, né? A gente comprou a casa da minha avó, tinha o terreno do lado, a gente plantava, então plantava alface, chuchu, tomate, tinha uma mangueira. Então ela me colocou para vender frutas e verduras na rua, né? Que eu também, naquela época, ainda continuava com aquele mindset pequenininho, né? Eu não, o que eu falo, o que os pais, a forma como os pais educam você é muito importante, tanto para você alavancar em termos de sucesso, vendas, dinheiro, o que for, como também para você ser um fracassado. Os meus pais sempre foram pessoas muito trabalhadoras, muito dignas, né? E sempre firmaram em caráter de honra, moral, muito forte. Isso foi muito bom, porque eu me tornei um homem, né, honrado, respeitoso, sério. E por outro lado, né, tinha uma parte que não foi muito boa, porque eu não fui estimulado, porque eles também não foram, eu entendo isso perfeitamente, a ter uma visão comercial. Mas você não te ensinava a trabalhar e ganhar dinheiro? Sim. Só que não era pelo trabalho e não pela visão comercial. Porque se desenvolvesse o mindset de uma visão comercial, eu teria, e como vendia, e saía, vendia quase tudo, voltava, né? Mas estava pensando no quê? Na diversão. Porque aí eu já comecei a treinar, eu joguei voleibol há alguns anos, né? Eu já comecei a treinar no time, eu pensava só em jogar. Então, minha mentalidade só estava voltada para outra coisa. E que eu nem tinha futuro, porque eu sou baixo, né? Mas joguei, foi ótimo, foram 6 anos dentro do voleibol. Mas eu vendia ali frutas, verduras e tal. E também posso confessar, na época, adolescente ali, 14 anos, né? Começando a sair as primeiras vezes, querer namorar, as primeiras namoradinhas, né? Eu tinha vergonha, porque as meninas que eu gostava eram as meninas mais bonitas, normalmente a maioria muito bem sucedidas, estudavam comigo, inclusive, filhas de médico, não sei o quê. E eu sentia vergonha, porque os meninos naquela época tinham mobilete, que era a motoquinha da época, poucos tinham carro, e eu estava vendendo fruta e verdura na rua. Então, olha para você ver o mindset. Pode ser que esteja acontecendo com você que assiste, um filho seu, que tenha vergonha, né, de trabalhar, que achando que vai... Eu achava que eu me diminuía aquilo perante as meninas. Hoje, com o meu pensamento, eu falo assim, puxa, como eu fui bobo, né? Como eu fui cabecinha pequena. Mas assim, eu ia, né? Mas isso depois foi agregando valor à minha pessoa. Faltou mindset, tipo, de sucesso comercial, né, de empresário, tipo assim, poxa, vamos vender, vamos ganhar, vamos fazer isso, vamos plantar mais, vamos produzir. E ali, aí depois disso,
né? Ajudei nas construções, a gente foi construir uma casa como servente pedreiro. Depois, como tinha muito estudante, eu trabalhei de pintor, porque os estudantes tinham pouco dinheiro para pagar depois que saíam, né, do apartamento, da casa ou do kitnet. Então eu ia lá, aprendia a pintar para ganhar o dinheirinho, mas assim, nessa época já de pintor, um pouquinho mais adiante, eu já tinha um mindset já, falei assim, opa, se eu ganhar o dinheirinho aqui, eu posso passar um mês na praia curtindo, né? Porque meus pais, né, não tinham dinheiro assim naquela época para ficar me dando para ficar um mês na praia. Então eu já comecei a desenvolver uma visão comercial, né? E aí, o jardineiro, cara, às vezes as construções naquela época despejavam, né, tijolo, areia, pedra, tudo lá de fora, né? Eu oferecia pagar lá um X para carregar aquilo para dentro da construção, para ninguém roubar. Fiz isso também. Jardineiro ficar, né? Isso também eu fiz. Então foram várias formas, né, de trabalhar e oferecer a minha venda. Então, e que no comecinho, quando era mais novo, que nem eu te falei, não tinha vontade, queria ficar brincando, etc e tal. E muitos psicólogos aí podem falar, né? Por isso que hoje a gente proíbe criança. Gente, isso é um absurdo. Isso nunca teve um caráter negativo na minha vida. Na época, eu poderia ter a vontade, que nem hoje. Por exemplo, hoje eu conheço adultos que ficam perdendo tempo brincando na internet, como eu sempre falo nos meus vídeos. Isso é muito mais nocivo do que uma criança que está aprendendo a trabalhar. Aliás, eu admiro quando eu vejo crianças trabalhando, né? Mas criança que eu falo, adolescente, né? 12, 13, 14 anos, que nem quando eu comecei. Por quê? Elas estão aprendendo a ser pessoas honradas, em vez de ficar só perdendo tempo com bobagens. Eu não estou falando que não seja importante. Então, essa regra aí, eu posso falar que criaram aí, eu entendo que muitas crianças são massacradas, exploração, mas não estou falando disso. Nós estamos falando, né, da visão de honradez, de aprender a trabalhar o valor. E outra, se você está aí só na folia, hoje em dia, realmente, as crenças sociais aí não estão levando para o bom caminho, não. É preferível, às vezes, estar trabalhando num ambiente sadio do que estar por aí, né, se divertindo. Tá bom? Então, estou compartilhando um pouco da minha história que você pode se identificar. E eu fui aprendendo a vender das mais diferentes formas, né? Vender meu serviço como pintor, como jardineiro, como vendedor de fruta, né, de verdura. Depois trabalhei na feira. Aí uma época meu pai resolveu plantar feijão e milho, né? Aí me levava para a lavoura para carpir, que quem trabalhou na lavoura sabe, é um serviço bem grosseiro. Então, tudo isso para quê? Depois a gente trabalhar e vender na feira. E às vezes eu lembro até de uma passagem, eu já estava na faculdade de odonto, gente, já estava fazendo odontologia, que eu entrei, tinha acabado de fazer 18 anos e entrei na faculdade de odontologia, fiz em setembro, em fevereiro já estava nas aulas, né? 4 meses depois, e passei no primeiro vestibular, fiz um vestibular e passei, né? Aliás, vou contar a história disso antes de chegar no vestibular. Então, mas eu já estava trabalhando em tudo isso, e meu último trabalho, né, antes de entrar na faculdade, eu fui auxiliar de contador, né? E foi muito interessante, porque aí eu já comecei a ver uma visão já contabilista, comercial da coisa, que era uma transportadora e uma fábrica de bebidas. Então eu fazia, era engraçado, porque assim, eu como tinha uma capacidade de aprender muito rápido, o contador me ensinou, e a escrita, os livros caixa estavam atrasados quase 10 anos. Eu, em 3 meses, organizei toda a escrita contábil da empresa. Os livros caixas, tudo. E ainda, né, como eu prestei o vestibular e passei, né, foram 4 meses que eu fiquei, 4 meses e meio ali dentro da empresa, ainda treinei um rapaz que trabalhava lá de encarregado de serviços gerais, treinei ele para ficar no meu lugar, que aí ele assumiu o meu lugar. Então, isso foi assim, o poder do foco de você pegar um trabalho difícil. Eu lembro que quando eu entrei tinha uma sala lá dentro do local que eu trabalhava, que estava as notas fiscais, mas estava assim, você imagina você entrar no quarto, um porãozinho cheio de bagunça, papel para tudo quanto é lá, tudo jogado. Eles chegavam lá e jogavam as notas fiscais, coisas. Eu organizei os 10 anos, coloquei tudo, terminei. Quando eu entreguei, na realidade, para não falar, faltavam
eu acho que colocar em dia 2, 3 meses do atrasado, mas o atual estava tudo certinho, ou seja, praticamente nada, né? Então 10 anos foi organizado, eu fiz prateleiras, aquela coisa toda, organizou, ficou muito legal. Então, e aí eu fui para dentro da odontologia, durante a odontologia, esses serviços de pintor, né? Fazia um bico aqui, outro ali, e trabalhar na feira. Né? Isso aconteceu e eu ia contar essa história, né? Que eu lembro uma vez eu fui para um baile de formatura, que fui em vários, eu cheguei 5h30 da manhã e eu queria deitar e dormir, né? E foi a hora que meu pai já levantou, porque até aquele dia atrasado, porque 6 horas no máximo já tinha que estar na feira com tudo montado, a banca, tudo. E eu cheguei, a hora que eu deitei, ele falou, não, vamos, né? Meu irmão era muito pequeno, então, de certa forma, ele não ia e eu que ia. Né? Algumas vezes ele ia, mas ia mais tarde. E então a gente ia para a feira. Então, vender na feira, né? Foi outra experiência de vendas que eu tive. E era legal, porque chegavam ali por volta das 10 horas, eu sempre gostei de pastel, né, gente? Meu pai me dava o dinheiro e eu ia lá poder comer o pastel. Então, primeiras experiências. Depois, me formei muito cedo, tinha acabado de fazer 22 anos, em setembro, em dia 2 de janeiro já estava trabalhando como dentista. E aí eu vou te falar, pegando aquele conceito de sorte, de você estar preparado e pegar a oportunidade, meu primeiro emprego, né, antes de ir, eu fui em novembro, um primo meu trabalhava no Rio de Janeiro, e a esposa dele trabalhava com os dentistas que tinham uma rede de clínicas, e eles arranjaram, né, para eu fazer uma entrevista, bater um papo lá, conhecer as clínicas, porque eles estavam precisando de dentista para trabalhar nas clínicas no Rio de Janeiro. E eu fui para Nova Iguaçu, cheguei lá, estava na clínica principal, né? E tinha vários dentistas lá, e eu estava lá esperando, o dono chegava mais tarde, né? Estava lá sentado esperando. E o que aconteceu? Uma das dentistas que estavam lá, ela estava fazendo uma extração, tirando o dente de um paciente, só que ela já estava 2h30 e não estava conseguindo. O dente inferior ao molar inferior, primeiro molar inferior do lado direito. E eu estava lá sentado. E estava uma tensão na clínica, porque os outros dentistas estavam ocupados, né, atendendo seus clientes. Ela estava ali, não conseguia extrair, a secretária agitadíssima, porque a família do cara estava ali do lado de fora. E aí ela foi lá dentro, eu entrava, saía, não sei o que, e aí até que eu perguntei o que está acontecendo. Aí ela falou assim, não, é que a dentista ali não queria falar, me chamou no canto, né, na frente da família, falou, não, ela faz 2h30 que está com o cara, ela está sangrando muito, ela está desesperada, né? E a gente não sabe, os outros dentistas não estão ainda em atendimento. Aí eu falei, senhor, né? Você consegue ajudar ela? Auxiliar ela? Eu falei, não, eu vou lá e faço o negócio, né? Falei, não vou só auxiliar, vou lá e faço, se me permitir, né? Eu ia formar em dezembro, mas ali em novembro não tinha diferença nenhuma, né? E eu já tinha feito muitas extrações, né? Cheguei ali, ela realmente já estava até bem alterada, vermelha, suando. Bati o olho, peguei a broca de cortar osso, né? Não deu 5 minutos, eu tirei o dente, deu o ponto, mas aquilo foi um espetáculo, porque assim, a secretária já ligou pro cara, o cara falou, você já está contratado, nós vamos te colocar na melhor clínica da região, aqui dá mais dinheiro, porque você é o cara. Tá vendo? Lá atrás, na minha entrevista, aquela do questionário de trigonometria, aquelas contas matemáticas, eu não estava preparado. Nessa eu estava mega preparado. Tanto que a dentista, que já era formada há bastante tempo, tinha mais de 7 anos formada, ela chegou para mim, nossa, como você tem facilidade? Eu falei, não, 90% do trabalho você fez. Só que você não fez uma coisa só que faltava, que era coisa mínima, gastar um pouquinho do osso em volta ali, porque ó, tinha uma travinha ali, ó. Era uma questão de lógica e bom senso ali de ver. Né, tava travando, por isso que não saía. Então eu só cortei, tirei aquela travinha, saiu as raízes. Era só a raiz que estava podre lá dentro, saiu e foi super rápido. Coisa muito simples. Quem é dentista aí sabe do que eu estou falando. Mas se você não tiver a visão e não tiver essa preparação, você realmente, que nem a moça lá, ia ficar, né, tentando e a coisa não ia sair mesmo. Então, eu acabei ganhando essa oportunidade, né? E quantas vezes, você não precisa ser dentista, mas quantas vezes uma oportunidade dessa cai no seu colo? Um cliente potencial cai no seu colo. Recentemente aconteceu uma comigo, eu estava
indo dar um treinamento, né, de inteligência emocional em Teixeira de Freitas, na Bahia. E eu saí aqui do aeroporto de Navegantes até Campinas, Campinas até Confins em BH e de Confins até Teixeira de Freitas. E de Campinas para Confins, né, de Viracopos para Confins, eu sentei e eu estava conversando, antes do voo sair, eu estava conversando com um cliente olha, eu vou te fazer o atendimento seu de coach, tal dia, tal horário, tudo como que tá, você está evoluindo, tal, dando aquele feedback, pegando o feedback do cliente. E a moça que sentou do meu lado, né, ela é uma senhora, não é moça nem senhora, é uma mulher, né? Eu vi que ela prestou atenção um pouco mais tranquilo, né? Aí desliguei o telefone, ela falou, oi, tudo bem, se apresentou, tal. E ela falou assim, aqui você trabalha com o quê? Aí eu falei, puxa, eu dou treinamentos de liderança, de vendas, né, de inteligência emocional, trabalho com coaching, reprogramação mental, do curso de formação de hipnose, PNL. Ela falou, nossa, que currículo legal, tal. E ela começou a me contar um pouco sobre o treinamento de inteligência emocional, começou a explorar. Bom, resumindo, essa pessoa era uma chefe importante RH de uma multi-internacional nos Estados Unidos, né? E ela fez, depois que ela fez essa pergunta, ela fez uma pergunta, como está o seu inglês? Aí eu, more or less, né, mais ou menos. Então ela falou, olha, né, dá uma aprimorada no inglês e a gente depois vai conversar sobre você vir dar treinamentos a nível mundial, porque tem filiais no mundo inteiro, de possíveis treinamentos seus de liderança, executivo coaching, inteligência emocional, o que a gente necessitar. Olha que sensacional. Quantas vezes você tem a oportunidade de uma chance dessa cair de paraquedas do seu lado? Não, e o mais interessante, essa mulher fazia muito tempo, ela estava indo ver uma amiga que não via, acho que há 20 anos, porque ela mora nos Estados Unidos, né? Qual a chance de você pegar uma pessoa dessa, que vai cair, que veio, né? Então, as conexões acontecem. E se você não estiver preparado, você perde ela. Então, eu queria compartilhar isso porque muitas vezes você perde vendas, meu amigo vendedor campeão. Porque a oportunidade aparece e você não investiu na sua carreira. Quer ver uma coisa que acontece muito? Agora, eu encerrei minha história aqui, que essa é uma história bem recente agora, né? Tem várias outras, mas mais uma coisa que eu quero te mostrar. Muitas vezes você está aí pensando agora assistindo esse vídeo. Poxa, Edson, realmente você tem razão. As oportunidades aparecem e se a gente não estiver preparado, a gente perde mesmo. Aí eu não quero passar por isso não. Você não pode estar pensando nisso? Então, e aí eu te motivo a falar assim, vem fazer o treinamento, já que esse vídeo é para vendedores, né? Vem fazer o treinamento Despertar Campeão comigo. Se inscreve, aqui embaixo eu vou deixar o link para você conhecer mais, tal, beleza? E aí você sai daqui do vídeo motivadíssimo, fala assim, não, realmente eu quero, poxa, dar um upgrade, dar uma alavancada na minha carreira, e eu vou investir, eu vou fazer o treinamento, etc e tal. E vamos supor que hoje é uma segunda, terça-feira. Aí essa motivação vai quarta, que chega na sexta, teus amigos ou tuas amigas ligam e falam assim, fulana, vai ter aquele churrasco que a gente estava esperando, a galera toda vai, não sei o que. Você fala, pô, não vai dar, porque amanhã, sábado, domingo, vai ter o treinamento Despertar Campeão em Vendas lá em Balneário Camboriú. Eu estou indo agora à noite, eu vou pegar a ponte aérea, São Paulo, dando exemplo, tá? São Paulo, Navegantes, e vou fazer o curso lá com o Edson Prado, lá o Master Coach. Não acredito que você vai perder. E você ainda, né, só conversou, né, com o pessoal de inscrição e combinou, vamos supor que você vai fazer, né, tem vaga ainda, e você vai fazer o treinamento e reservou entre aspas, que isso normalmente não acontece em casos raros, mas reservou, só para dar um exemplo, tá, gente? Só um exemplo, entenda isso. Reservou para pagar tudo aqui, fazer inscrição aqui logo cedinho, 8 horas da manhã, antes do treinamento começar. E essa tua amiga, teu amigo, te fala, pá, nós vamos, não sei o que, porra, imagina quem vai estar lá. Vamos supor que você é solteira ou solteiro, vai estar fulano, ciclano, que você é afim, pô, e ela disse que está afim de te ver. Ou ele está afim de te ver. Te colocou num prato uma escolha e você já tinha feito outra. E muitas vezes você desiste do curso e fala assim, não, isso aqui já faz muito tempo que eu estou investindo e vai para lá.
Aí o que acontece? Aí você vai lá, dando certo ou não, quando você chega à noite, põe a cabecinha no travesseiro, se deu tudo certo com a paquera, com as festas, tudo, você ainda está feliz, mas a realidade vai bater. E vai bater em que momento? A hora que aquela felicidade passar, aquele momento de felicidade, e as coisas deram uma apertada no seu trabalho. Aí você vai lembrar desse vídeo aqui, das minhas histórias, e por isso que eu estou falando, você é igual a mim, eu perdi oportunidades por não estar preparado. E aproveitei outras por estar mega preparado. Então é isso, e você? É igual a mim, independe se você trabalha com venda de pipoca, de calça, ou se você é um empresário, não importa. O quanto você está preparado para todas as situações que às vezes você está buscando. Sabe aquele pulo do gato? Para se tornar milionário, para ganhar muito dinheiro, não sei o quê. Às vezes ele vai cair de paraquedas, que nem a história que eu falei, caiu de paraquedas do meu lado ali no avião. E você vai estar preparado como eu me preparei? E aí? Será que você está tomando as decisões corretas? Porque a hora que a coisa não dá certo, você vai pôr a culpa em quem? Ah, meu pai que não deu amor. Não, meus pais que não ensinaram a ter a visão de comerciante. Que nem eu falei, meus pais ensinaram a trabalhar, mas visão empresarial de comerciante nenhuma. Eu tive que desenvolver. De vendedor, desenvolvi. Quem viu o vídeo anterior, porque eu criei a metodologia Despertar Campeão em Vendas, e isso tudo ajudou eu a desenvolver. Lógico, eu estudei muito, eu investi em muitos cursos. Muitos. Isso fez total diferença. Outro dia, até lembrando isso, outra coisa que eu aprendi durante minha vida de estudos. Todo mundo fala que conhecimento é poder, né? E se você tiver conhecimento, você faz dinheiro. Isso é mentira, gente. De qual ponto de vista isso é mentira? Conhecimento é poder em potencial. Eu conheço PhDs, pós-doutorado, aliás, a grande maioria. São tudo pobre. Não tem sucesso. E trabalham para pessoas, aliás, vocês pegarem, eu estudei todos os livros sobre ciência do sucesso. 85% dos milionários ou bilionários que começaram do zero, que tinham condições, nenhuma condição a favor, a maioria, 85% deles, tem formação primária ou ginasial só. E os PhD pós-doutorados, eles trabalham para ele por um salário. Conhecimento não te dá o poder de você fazer as coisas acontecer só por ter o conhecimento. É um conhecimento em potencial, é importantíssimo. Eu estou estimulando você a investir na sua carreira de vendedor, no seu desenvolvimento pessoal, profissional, não só concurso de vendas. Eu dou o treinamento, chama Despertar Campeão em Inteligência Emocional e Ciência do Sucesso, que é maravilhoso, que complementa o treinamento de vendas, porque o treinamento de vendas a gente vai te ajudar a se tornar um vendedor excepcional, mas tem algumas coisas que você vai precisar como ser humano, que você vai precisar mudar, que encaixa perfeitamente. Então, isso eu estou te estimulando, mas eu conheço centenas de pessoas que fizeram os mesmos cursos que eu, não deram nada na vida. Por quê? Porque ela acha que conhecimento, ter o conhecimento é uma coisa, elas falam bonito, mas na hora de agir não são. Então você precisa pegar esse conhecimento e transformar em ações consistentes. Por isso que eu promovo o treinamento Despertar Campeão em Inteligência Emocional, porque ele tem o coaching, que vai te dar o planejamento estratégico para você ter essas ações consistentes dentro do que você é capaz hoje, para um dia você ser capaz de mais. Então, só ter conhecimento, eu conheço pessoas que assistem esse vídeo, assistem mais dezenas de palestras na internet, excelente, mas na hora de colocar em ação, não vai. E eu sempre digo, gente, esses vídeos eu gravo porque são importantes, eles podem te ajudar, de repente caiu uma ficha que não caiu, mas só eles não vai funcionar para você. Você tem que vir fazer o curso, porque o curso ele tem uma metodologia, ele tem todo um processo de transformação de pessoas para ser um vendedor campeão. Não é um curso só de técnica de vendas, muito pelo contrário, ele tem técnicas, estratégias, muito bonitinho de como você fazer isso, mas principalmente da sua transformação para ser um vendedor campeão.
Por isso que chama despertar campeão em vendas. Você tem que despertar todo esse potencial, colocar em ação, crescer e aí os resultados vêm. Preparação, lembra da sorte? Oportunidade, preparação. A gente vai te preparar para você, para a oportunidade da tua vida, talvez. Entenderam? Então, se você gostou desse vídeo, eu quis contar um pouquinho da minha história para você ver que eu trabalhei em variadas formas de vendas, né? Algumas oportunidades apareceram, outras não. Por isso que eu falei, a minha história é igual à sua. No sentido de que as experiências elas vêm das mais diferentes formas e você pode estar preparado ou não. Você pode usar isso a teu favor ou não. Em um determinado momento você pode estar achando que aquilo é ruim. Por exemplo, hoje as pessoas falam assim, pô, mas você dorme 3, 4 horas por noite, trabalha 16, 18 horas por dia, cara, você vai ter um treco. Não vou ter treco. É muito legal fazer isso. As pessoas hoje não entendem o conceito de um mindset magnético avançado, de você se dedicar a criar algo grandioso. De você trabalhar às vezes 2, 3 dias sem comer, sem beber, ficar tão focado que você está, que você nem fome às vezes tem. Coisa passa, porque você está ali, ó, criando, trabalhando, fazendo a coisa acontecer. E é isso que eu quero compartilhar com você no treinamento. Então, se inscreva aí, porque olha, as vagas estão acabando. Se você não teve oportunidade ou quer saber um pouco mais, tem o link aqui abaixo. E se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque pode ajudar muitos outros vendedores e pessoas aí pelo Brasil afora e talvez até no mundo. E aperte o sininho para que você receba as notificações de novos vídeos. Eu sou o Master Coach Edson Prado e te vejo nos próximos vídeos. Até uma próxima.